Olá, bom dia Fabiano, bom dia a você que acompanha, bom dia produtor. Estamos aqui então para falar de sementes de alta qualidade e alta tecnologia. Vamos falar das sementes Série Gold, as sementes inteligentes da Matsuda. Custo acessível e garante boa formação das pastagens. Para falar sobre este assunto, o Gilson de Oliveira, ele que faz parte do Departamento Técnico de Sementes, está aqui ao meu lado para falar sobre a importância dessas sementes. Bom dia, Gilson, seja bem-vindo. Bom dia, Suelen. Bom dia ao nosso amigo que está nos acompanhando. Um grande abraço a todos. É um prazer estar aqui. A gente está comentando sobre a semente Série Gold, as sementes incrustadas, seus benefícios que tem hoje aí no desenvolvimento de uma pastagem produtiva e o benefício que ela tem hoje na pecuária brasileira. Bom, vamos começar então destacando a diferença das sementes puras e das sementes tratadas. Bem, Sueli, a diferença são enormes, né? Em relação, vamos contar assim que há, a grosso modo, percas, tá? Uma semente pura, quando você vai efetuar o plantio hoje, é uma semente de excelente qualidade. O produtor vai lá, obtém, faz a regulagem do equipamento e planta. Né? Ele vai obter aquelas plantas aquela quantidade de semente desejável por hectare. Só que, porém, uma semente aí pura, ele tem uma perca de podendo chegar até 30%. Né? Porque na semente pura, ele vai depender do solo diretamente para poder germinar. Ali ela pode sofrer ataque de inseto, de fungos, ela pode sofrer fatores climáticos, muitas vezes pouca chuva ou excesso de chuva, isso influencia num processo fermentativo de uma semente. Então, são fatores que, se você somar constantemente, vai gerar essa perca de 30%. Quando você utiliza uma semente da série Gold, uma semente incrustada, essa perca é menor, é a perca de apenas 5%. Por quê? A semente ela não vai depender diretamente do solo para poder estar germinando. Ela vai depender de todos esses tratamentos, desses invólucros que ela tem, que é o tratamento com fungicida, que é o inseticida, que é opcional, que é a incrustação, que contém macro e micronutrientes, o polímero para regularizar a absorção de água na semente. Então, você agrega essa tecnologia numa semente, proporciona que ela tenha uma condição melhor de poder estar germinando, de estar formando uma pastagem. E aí faz com que você tenha uma vantagem maior em utilizar hoje uma semente Série Gold. Uma semente aí que você tem uma perca bem menor em relação a uma semente comum quando você faz um plantio. Hoje, quais são os tratamentos que nós disponibilizamos ao produtor? Hoje são diversos, né? Hoje o produtor aí... Além das sementes puras, é claro. Exato. Hoje o produtor pode adquirir sementes puras tratadas com fungicida, inseticida ou polímero. Uma semente escarificada também ele pode adquirir tratada com esses tipos de materiais. Mas um grande diferencial da linha Série Gold, a incrustada, além de ele ter o tratamento com fungicida e inseticida, é a incrustação. A incrustação ela tem como benefício, primeiro ponto importante é a regulagem do equipamento. Né? A gente comenta que hoje devemos trabalhar que nem grãos, soja, milho, você tem que ter plantas ideais por metro quadrado. Não você jogar excesso. Você muitas vezes aí plantar 15 ou 20 plantas de milho por metro linear, você pode aí diminuir a questão de produtividade de grãos. Em pastagem seria a mesma coisa. Quando você tem muita planta desenvolvendo, você tem aí aquelas plantas que não vão ter um desenvolvimento correto, né? Vão ter muita competição entre elas, elas vão crescer estiolada e aí quando você entrar com os animais para poder pastejar, você tem problemas de acambamento. O ideal é termos uma quantidade de plantas corretas por metro quadrado. Se a gente pegar a braquiária, 10, 12 plantas por metro quadrado, seria interessante. Pânico, 8 plantas por metro quadrado. Então, muitas vezes não é recomendável você jogar um excesso de semente, é você jogar uma quantidade correta. E para você regular um equipamento hoje, muitas vezes com o produtor maquinário que ele tem na propriedade, é trabalhar com uma semente Série Gold, porque você consegue obter uma regulagem mais exata, uma distribuição dessa semente mais uniforme. Então você pega uma semente comum, quando vai fazer um plantio a lanço, por exemplo, dependendo da máquina, você consegue jogar uma distância curta, vamos dizer assim, 5 ou 6 metros. Uma semente Série Gold, que é uma semente pesada, você vai jogar uma distância maior, podendo chegar a 8 ou até 10 metros, dependendo do maquinário que ele vai estar efetuando o plantio. Você já ganha em rendimentos de plantio por área. Esse já é um grande benefício, por isso que você melhora a questão de regulagem do equipamento e também você melhora a questão de plantabilidade. Você tem uma amplitude maior, para ela ser mais pesada, você consegue jogar mais distante. Faz com que você ande menos sobre a área e você consegue ter uma boa formação da pastagem. E sem contar que um outro grande benefício da utilização dessa semente os macros e micronutrientes, né, essenciais.
Uma semente comum, quando você planta, o solo muitas vezes não tem aquele macro e micronutrientes para dar um bom desenvolvimento, uma melhor rusticidez na planta. E quando você tem uma semente incrustada, ela contendo esse macro e micronutrientes, faz com que a planta, na fase inicial, principalmente como está passando as imagens, ela consegue ter uma melhor absorção desses nutrientes e um melhor desenvolvimento. Então você consegue fazer com que aquela planta tenha uma maior rusticidez a campo. Então você tem uma formação de pastagem mais homogênea. E aí isso faz com que, quando você entrar com os animais no primeiro pastejo, você consegue ter um melhor equilíbrio nutricional, né? E você consegue adequar o pastejo também, porque você tem formação homogênea. Após a retirada dos animais, o rebrote também desse material vai ser homogêneo e você consegue fazer o manejo de forma correta. Então, a utilização hoje de uma semente Série Gold é um benefício grande aí que o produtor possa estar sendo implantado, benefício na regulagem do equipamento, no plantio. Ele vai andar menos na área porque é uma semente mais pesada, mas com uma boa quantidade ideal de plantas por metro quadrado. Bom, o que nós podemos evitar, Gilson, a longo prazo, utilizando sementes como essas? A longo prazo, por exemplo, entrada dos animais, vamos dizer assim. Quando você utiliza uma planta comum, dependendo dos fatores climáticos, chuva e umidade, se você faz um plantio de uma semente comum e quando chove, um pequeno chuvisco, é aquela primeira camada superficial do solo que vai germinar, né? Então, porque a semente de braquiária você vai plantar ou pânico superficial, de 1 a 2 centímetros. Umedeceu aquela camada, a semente ela vai germinar, mas se você sofrer um veranico, aquilo vai morrer, né? E aí muitas vezes ele tem que entrar com replantio. Então quando o produtor já pensou em daqui 80, 90 dias polgado, ele vai ter que prolongar um pouco mais, né? Porque ele vai ter que gradear novamente a área, deixá-la em condições ideais para ela poder receber uma nova semeadura. Então, se você utilizar uma semente Série Gold, você consegue planejar melhor a entrada desses animais. Dependendo da espécie que você vai estar trabalhando, você antecipa. Muitas vezes, vamos colocar a braquiária MG5, com 70 dias você já está entrando com os animais, uma brisanta em torno de 80 dias. Então isso depende muito de região a região e variedades que você vai estar trabalhando, antecipar a entrada dos animais. E se a gente pensar em questão de longo prazo, por exemplo, numa integração lavoura-pecuária, você evitar levar contaminantes na área. Por exemplo, levar nematóide, levar um mofo branco, né? São doenças que muitas vezes vão influenciar num custo elevado para você conseguir tratar e diminuir esse tipo de doença na área. E quando você implanta uma soja ou planta um milho, você diminui drasticamente uma produtividade, né? Muitas vezes podendo chegar a 80%, dependendo da infestação desses tipos de doenças. Então, esse é um principal fluente em você obter sementes de qualidade quando pensa em trabalhar também com integração. Gilson, então você acredita que no futuro essas sementes vão dominar o mercado? Sim, Sueli, o futuro aí o produtor cada vez mais está preciso, né? Porque quando você agrega tecnologia, você agregar com que a semente ela tenha uma boa condição de germinação, evitar você levar muitas doenças na área. Então, isso tende cada vez mais a crescer hoje no mercado, né? A integração hoje está utilizando muito esse tipo de semente. Hoje temos maquinários específicos para poder fazer esse sistema de plantio. Alguns trabalham com sistema de adaptação e isso faz com que, demonstrando essas percas que são menores de 5%, evitar esse tipo de doença, levar no solo um desenvolvimento melhor da planta, isso faz com que essa tecnologia tende a crescer cada vez mais. Bom, muito bem, então tá aí informações importantes, sementes de alta qualidade e alta tecnologia, você encontra aqui na Matsuda. É só ligar 0 operadora 18 3226 2000, alguma dúvida, alguma pergunta, você entra em contato com a nossa equipe. Temos aqui o departamento técnico extremamente eficiente que vai tirar todas as suas dúvidas e indicar qual a melhor forrageira para implantar aí na sua propriedade. Muito obrigada pela sua participação, Gilson, bom dia. Bom dia, Sueli, um bom dia a nossos amigos acompanhando, um grande abraço, até mais. Um ótimo dia, obrigada pela companhia e até a próxima. É com você, Fabiano.